Queridos, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens chamada Uma Vida Simples. E essa série é parte de um trimestre na nossa igreja dedicado à generosidade. Cada trimestre na nossa igreja tem um foco numa das práticas do caminho de Jesus. E estamos encerrando esse ano com a disciplina da generosidade. Queremos ser mais generosos para crescer em semelhança com o nosso Mestre. E cremos que à medida que Ele nos forma à sua semelhança, um dos efeitos é a generosidade. Nas 3 mensagens anteriores dessa série, nós conversamos a respeito de basear a nossa vida em uma só pessoa, seguir o exemplo de Jesus e basear nossa vida nele. Uma só promessa, a promessa que Deus fez ao seu povo de que nunca nos abandonará, nunca nos deixará. E uma só esperança. E assim, curiosamente, na semana passada nós ouvimos o pastor Alex pregar a respeito da vida eterna, da vida da era vindoura que temos assegurada quando estamos em Cristo e da esperança que nós temos por conta de estarmos seguros nele para além desta era, para além desta vida. E hoje nós vamos encerrar a nossa conversa conversando a respeito de uma só vida. Uma vida simples é uma vida que entende isso, que nós, ao invés de fatiarmos a nossa vida e dividirmos a nossa vida em várias, nós vivemos uma vida só e essa vida é toda vivida para o Senhor. Já já a gente vai conversar sobre isso. Mas uma ideia que marcou toda a série é essa aqui. É que simplicidade é o estilo de vida natural de quem aprendeu a desejar somente a presença de Deus. Ao invés de vivermos divididos entre vários desejos, esperando encontrar satisfação, contentamento, plenitude, correndo atrás de muitas coisas, nós podemos viver uma vida simples e naturalmente viveremos uma vida mais simples se entendermos que o nosso maior anseio, o maior anseio dos nossos corações é por Deus, é por Jesus, e quando estamos em sua presença e aprendemos a viver nessa presença, naturalmente somos libertos desses muitos desejos que competem pela nossa atenção e devoção e podemos viver uma vida totalmente marcada por simplicidade, generosidade, não só nos nossos recursos, no que diz respeito às nossas finanças, mas na nossa relação com o tempo, com a quantidade de compromissos, com a agenda superlotada, com as muitas preocupações com a vida. Tudo isso se torna mais simples quando nós desejamos apenas uma coisa, apenas a presença de Deus. O desafio é que nós vivemos numa cultura que aponta na direção oposta disso. Um mundo complexo, um mundo que não conhece a simplicidade de vida que há em Cristo e, por isso, oferece várias alternativas para aqueles que estão em busca de satisfação. Uma delas, a alternativa da acumulação. A promessa de que será por meio do acúmulo de bens, do acúmulo de recursos, do acúmulo de dinheiro e oportunidades de crescimento e sucesso e promoções, será por meio desse acúmulo que nós encontraremos satisfação. E a gente tem aprendido que, na verdade, essa é uma promessa vazia, uma promessa frustrante. E como discípulos de Jesus, nós somos chamados a rejeitar essa proposta, esse caminho, essa alternativa da ganância, da acumulação e encontrar descanso, satisfação e alegria ao seguir o caminho demonstrado pelo próprio Jesus, aberto e oferecido pelo próprio Jesus a nós. E a gente, na semana passada em particular, com o pastor Alex, aprendeu que tudo isso a gente vai experimentar do lado de cá em parte, mas há uma segurança, uma esperança, uma promessa de que um dia experimentaremos por inteiro, amém? Porque estaremos face a face com o Senhor e aí sim todo desejo será definitivamente satisfeito. A questão, então, para nós hoje é como é que nós vivemos essa vida simples hoje. Para terminar essa série, eu não quero apresentar uma solução definitiva, porque a gente está só começando essa jornada, vamos continuar simplificando a vida depois da série também. Mas eu quero refletir com vocês a respeito da complexidade de viver uma vida dividida, porque se, por um lado, nós cremos que essa eternidade, essa era vindoura, invadiu a era presente, essa vida eterna já está disponível e acessível para todo aquele que crê em Jesus, colocou sua fé nele, e portanto nós já podemos em alguma medida antecipar e viver hoje, aqui e agora, a plenitude de vida que Cristo nos oferece. Também é verdade que ainda estamos num mundo caído, num mundo que está sob os efeitos da queda, um mundo marcado por doença, injustiça, mal e morte, e o nosso próprio coração
coração ainda também se encontra dividido, porque, embora esteja sendo renovado em Cristo, ainda é um coração também sujeito aos efeitos do pecado, inclinado muitas vezes para desejos que são fruto da nossa natureza pecaminosa, e, portanto, nós vivemos muitas vezes divididos entre essa realidade presente e a realidade futura, que está invadindo a realidade presente, mas ainda não de forma plena. Então, estar dividido entre a realidade presente e a realidade futura é complexo. E a pergunta é: como é que eu posso, então, viver uma vida simples, se eu estou no meio de uma realidade tão complexa, se eu estou dividido entre essas duas realidades que competem entre si, competem também pelo meu próprio coração, pela minha atenção. E é por isso que eu quero conversar com vocês hoje, para encerrar essa série, a respeito de uma só vida, de decidirmos viver uma só vida. E para começar essa conversa, eu quero pensar sobre um contraste entre viver uma só vida ou viver múltiplas vidas. Porque eu suspeito que, às vezes, o que nós acabamos experimentando é a tentativa de viver múltiplas vidas ao mesmo tempo. Via de regra, nós não vivemos uma vida só. Nós vivemos várias vidas simultânea ou paralelamente. E a gente, às vezes, se refere a essas muitas vidas, a essas várias vidas, como categorias nas quais a gente vai fatiando a nossa existência. Então, eu tenho a minha vida emocional, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida financeira, eu tenho a minha vida relacional, familiar, eu tenho a minha vida espiritual. E quando a gente cria essas categorias, às vezes até fatiando também a nossa vida terrena presente e a vida eterna como algo só futuro, que eu vou viver depois da morte, o que acontece muitas vezes é que a gente complica ao invés de simplificar. Porque o esforço é compreensível de separar, de dividir. Porque a gente pensa assim: não, agora eu vou lidar só com esse problema que é financeiro, então eu vou focar na minha vida financeira. Ou então eu estou com um problema relacional, preciso resolver a minha vida relacional. Eu estou com uma questão espiritual, e aí eu quero... E aí a gente vai fazendo esses diagnósticos e fatiando a vida nessas categorias, mas a questão é que isso muitas vezes nos leva a contradições. Porque, embora essas distinções possam até fazer algum sentido didático, elas podem nos atrapalhar de constatar alguma coisa que é óbvia, que é o seguinte: nós temos uma só vida para viver. Nós temos uma só vida para viver. Nós não temos várias vidas para viver, nós temos esta vida. E nós temos esta vida, e esta vida vai durar para sempre. E é por isso que o Dallas Willard, comentando a respeito dessa dicotomia que a gente às vezes cria na nossa vida cristã, entre dividir a vida de agora e a vida futura, ele diz assim: não temos explicação de como alguém pode confiar em Cristo para a vida após a morte, mas não para essa vida. Confiar o destino eterno a Cristo, mas não as coisas relacionadas à vida cristã. E aí ele pergunta: isso é realmente possível? E a resposta é: claro que não. Pelo menos não no sentido de que a vida eterna é uma só. A vida eterna é uma só, e é a vida que nós estamos vivendo agora, desde agora. Embora não a estejamos vivendo na sua plenitude plena, com o perdão da redundância, porque isso, de fato, só quando Jesus voltar e todo o pecado e a morte forem eliminados definitivamente, nós já estamos vivendo a eternidade inaugurada, essa vida plena, abundante que Jesus veio oferecer a nós, já podemos experimentá-la, ainda que não na sua totalidade. E então, de novo, essas distinções que nós fazemos, separando o aqui e o depois, as áreas, as categorias da vida, às vezes elas fazem sentido didaticamente, mas muitas vezes elas complicam mais do que simplificam. Porque a verdade é essa: nós temos uma só vida para viver. Uma só vida para viver. Não temos duas vidas, não temos várias vidas, não temos uma segunda chance. Algumas pessoas creem assim, que é possível voltar e viver de novo e evoluir, e a palavra de Deus é muito explícita nesse sentido. Ao homem foi ordenado morrer apenas uma só vez, depois disso o juízo. Só há esta vida, queridos. E preste atenção: se há uma continuidade entre a vida que nós estamos vivendo desde agora e a vida que viveremos para sempre, olha como isso é importante. Eu estou me tornando quem eu serei para sempre. Deu para entender?
Se eu já estou vivendo essa eternidade em Cristo, se essa vida vai seguir, embora, claro, ela vá mudar de qualidade quando eu for glorificado e quando o meu corpo não sofrer mais corrupção, quando nós formos glorificados e vivermos como Jesus já vive desde a sua ressurreição, e Ele ressuscitou para ser o primeiro entre muitos irmãos. Então esse é o nosso futuro também em Cristo, ressurreição, glória e vida eterna no Senhor. Mas o fato é que a vida que eu estou vivendo hoje, ela já aponta para a vida que eu vou viver para sempre. É por isso que o C.S. Lewis, por exemplo, comentando a respeito da vida após a morte, ele fala, para algumas pessoas nem faz sentido ir para o céu mesmo, porque elas não iam gostar de lá. Porque a presença de Deus é o que há lá, é o que permeia, é o que preenche, é o que transborda no céu. Então, se a pessoa escolheu viver rejeitando Deus aqui, que sentido faria ela viver com Ele lá? Ela não o quis, ela não o quer, ela não o ama. E nós estamos sendo treinados, queridos, na vida cristã, hoje, aqui, agora, para aquilo que viveremos para sempre. Nós estamos sendo formados para amar a Deus sobre todas as coisas e ansiar por Ele somente. E é isso que teremos na eternidade, é isso que teremos para sempre. Então a maneira como nós desenvolvemos ou deixamos de desenvolver uma área, um aspecto da nossa vida, inevitavelmente afeta todos. Porque nós temos uma vida só para viver. Agora, eu quero ler com vocês um texto hoje que vai falar a respeito da contradição de viver uma vida dividida, de viver múltiplas vidas, e do problema que isso gera. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, versos 5 a 8, ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá como? Mesquinhamente, restritamente, limitadamente. Não, generosamente. Nós servimos a um Deus generoso, amém? E que tem prazer em atender a nossa oração, o nosso pedido por sabedoria. Ele dá a todos generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Verso 6, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. E aí preste atenção no verso 8. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A pessoa que duvida é alguém que tem uma mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nós vamos voltar a falar sobre essa primeira parte, sobre o fato de que Deus tem sabedoria para dar de forma generosa para todos nós. Mas veja que para que a gente receba a sabedoria de Deus, e sabedoria na Bíblia é a capacidade de tomar boas decisões, uma capacidade de escolher o que é bom, o que é melhor, a boa vida, é a capacidade de, por haver temor no coração, temor a Deus no coração, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então eu vivo a minha vida em consonância com aquilo que é da vontade de Deus. Eu escolho o que glorifica a Deus, eu escolho o que agrada a Deus, eu escolho o bem e não o mal. Essa é a sabedoria. E é isso que vai nos fazer viver uma boa vida, viver uma vida que glorifica a Deus. Mas Tiago está dizendo, para receber essa sabedoria, você precisa pedir sem duvidar. Você precisa pedir sem duvidar. E ele diz que a pessoa que duvida é uma pessoa de mente dividida. E eu fiquei pensando na relação entre essas múltiplas vidas que nós vivemos e o fato de muitas vezes duvidarmos. E como essas coisas estão relacionadas. Porque, preste atenção, duvidar nos leva a dividir. Duvidar nos leva a dividir. A própria definição de dúvida nos remete a essa ideia de divisão. Porque o que é uma dúvida? Geralmente, quem tem dúvida está entre algumas opções, certo? A pessoa considera algumas opções e ela está em dúvida de qual escolher. Então, a pessoa não sabe se ela compra uma camiseta branca ou preta. Ela não sabe se ela quer almoçar carne ou salada. Ela não sabe se ela quer casar ou comprar uma bicicleta, né? A gente vai, muitas vezes, se deparando com dúvidas que dividem caminhos. Então, eu cogito o cenário A. E aí eu tenho uma vida projetada que resulta da escolha pelo cenário A. Eu tenho o cenário B e eu tenho uma projeção da vida que eu vou viver se eu optar por esse cenário B. Quando nós duvidamos, eu não sei qual é o melhor caminho, eu estou entre A e B, eu estou em dúvida do que fazer da minha vida. Quando nós duvidamos é porque nós estamos dividindo. E ao invés de viver uma vida só, muitas vezes o que nós acabamos fazendo é vivendo múltiplas vidas. Vivendo múltiplas vidas, por dúvida, por insegurança.
quando eu duvido de que Deus é capaz de me dar sabedoria para viver a melhor vida, segundo a vontade dEle, muitas vezes o que eu faço é ficar dividido entre confiar nele como provedor, mas ao mesmo tempo confiar no meu esforço, no meu braço, na minha capacidade de produzir o que eu preciso. Quando eu duvido, muitas vezes eu fico dividido entre parar um dia por semana, por exemplo, e praticar o sábado, descanso e confiar na provisão de Deus, ou trabalhar ainda mais para acumular. Eu fico dividido em guardar mais, porque eu nunca penso ter o suficiente para mim e para o futuro dos meus filhos, da minha família, e doar de forma mais generosa para aqueles que são necessitados. Veja, a dúvida leva à divisão. E essa vida dividida é extremamente desgastante, é o oposto da vida simples que Jesus tem para nós. Nós, ao duvidar, dividimos o nosso foco, dividimos a nossa atenção, dividimos relacionamentos, dividimos nossos investimentos, né? Existe uma sabedoria em diversificar, mas a própria decisão de diversificar investimentos é fruto de dúvida. Eu não sei qual vai me dar mais rendimento, eu não sei qual vai aumentar, qual vai cair, então eu diversifico para garantir ali uma média de segurança nos meus investimentos. Veja, há uma sabedoria envolvida na decisão, mas se eu levo isso para tudo o que eu faço, eu se torno essa pessoa que Tiago descreve. Uma pessoa de mente dividida que é instável em tudo que faz. Porque a instabilidade é por toda parte, ela está por toda parte. Tudo da nossa vida é instável, o mundo é instável, a economia é instável, a nossa saúde é instável. E a gente traz essa instabilidade para o nosso coração quando a gente fica dividido. Quando a gente não tem uma só vida, mas múltiplas vidas. Porque múltiplas formas de pensar produzem múltiplas formas de viver. Então a pessoa muitas vezes quer Jesus, mas só para garantir eu também quero essa outra religião, e essa outra filosofia, e essa outra prática, e essa outra espiritualidade, e a gente vai compondo assim para ver se uma delas, de alguma maneira, supre aquilo que a gente quer. Então uma mente dividida, muitas formas de pensar, ao invés de depositar, como o Tiago está dizendo, deposite sua fé no Senhor, confie nele. E é natural, queridos, que haja dúvida no coração. Mas no momento em que há dúvida, é mais uma oportunidade de pedir: Senhor, eu quero firmar minha fé em Ti, eu quero confiar em Ti, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda na minha falta de fé, na minha pequena fé, como aquele homem orou e pediu a Jesus que fizesse. Então eu penso que muitas vezes nós fatiamos a nossa vida nessas múltiplas áreas, num esforço de simplificação, mas na verdade a gente acaba complicando, porque o que a gente faz é separar o que não pode ser separado. Dividir o que precisa ser integrado. E a complexidade geralmente decorre de uma incoerência. No fundo, quando a gente divide a vida demais, a gente acaba caindo em incoerências. Incoerências entre a forma de lidar com uma área da vida e a forma de lidar com outra área da mesma vida, da nossa vida. Então, a gente quer Jesus, mas eu quero Jesus na minha vida espiritual. Jesus é a minha opção no que diz respeito à espiritualidade. Mas aí, na minha vida financeira, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. E assim, melhor evitar a opinião de Jesus a respeito desse assunto, porque vai que ele pensa diferente, né? Vai que ele quer que eu seja generoso e vá para o Quênia. Mas falando sério, queridos, então a gente mantém Jesus bem seguro. Certo? Ele só tem opinião para dar sobre a minha espiritualidade. Então, Jesus pode me dar paz? Eu quero. Jesus pode me dar amor? Eu quero. Jesus pode me dar alegria? Eu quero. Jesus pode, principalmente, garantir que eu não vou para o inferno? Eu quero. Mas, em relação às minhas finanças, eu tomo as minhas decisões de acordo com as boas práticas do mercado e da economia, porque eu tenho os meus próprios objetivos nessa área da minha vida. Nos meus relacionamentos, eu quero satisfação sexual imediata. Então, eu vou buscar relacionamentos que me deem o que eu quero. Jesus não tem muito a dizer a respeito desse assunto. Percebe a incoerência em que nós muitas vezes incorremos? Quando nós fatiamos a vida, quando nós vivemos múltiplas vidas ao invés de uma vida só? Essa inconsistência complica e, na verdade, pode inviabilizar a vida abundante que Jesus oferece. Porque uma vida simples não pode surgir de múltiplas formas de viver. Uma vida simples, essa vida plena, essa vida no reino, a vida abundante que Jesus oferece, não pode surgir de múltiplas formas de viver. Só temos uma vida para viver, então a pergunta que fica é: que vida é essa? E para responder essa pergunta, a gente precisa conversar sobre um assunto que é meio desgastado já no meio cristão, evangélico, mas que é importante. A gente precisa conversar sobre propósito.
Todo mundo fala sobre isso, né? Todo mundo quer viver uma vida com um propósito. Mas eu quero propor que se nós vamos viver uma só vida, queridos, nós só podemos ter um propósito. Uma só vida, um só propósito. E eu sei que isso vai contra o maior best-seller cristão da história, né? Depois da Bíblia, Uma Vida com Propósitos, no plural, do pastor Rick Warren. Eu não acho que ele está errado, tá bom? Só para deixar claro quem sou eu, né? Para dizer que o Rick Warren está errado. Mas eu vou só ser um pouquinho ousado para ser mais simples do que ele, tá bom? Até o título em inglês eu me lembrei, fui lembrado ao final do culto das 9, nem é esse, né? É uma vida com propósito, provavelmente no singular ali, ou uma vida dirigida por propósito. Mas a verdade é que no livro ele apresenta 5. Os 5 são bons, mas eu vou falar só de um nessa manhã, tá bom? Porque eu acho que se a gente vai viver uma vida só, é importante a gente ter claro que propósito nós temos para essa única vida. Se é uma só vida, um só propósito. E eu preciso confessar para vocês, eu mal dou conta de um, se eu tiver 5 eu estou perdido. Mas são 5 bons propósitos que ele propõe e eu recomendo o livro, é muito bom. Mas a verdade é que todos nós queremos viver uma vida com propósito. E quando não encontramos um propósito, acabamos nos perdendo, ficando desorientados, não sabemos o que buscar. Então a gente começa a buscar nessas múltiplas vidas, no dinheiro, na carreira, nos relacionamentos, na esperança de encontrar aquilo que falta. Mas eu fiquei pensando ao preparar essa mensagem essa semana, e se o propósito da vida de todos nós fosse o mesmo? E fosse só um? Não seria uma existência mais simples? Não seria uma vida mais simples? Em Romanos, no capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo escreve assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Veja só o que Paulo está dizendo. Contrariando muito do que a nossa cultura diz hoje, que você ouve de muitas pessoas o seguinte: olha, você precisa encontrar o seu propósito, você precisa definir o seu propósito, você precisa buscar o seu propósito e trabalhar por esse propósito. E aí a gente carrega muitas vezes uma crise de identidade ao longo de anos, às vezes na vida, por não saber qual é, Senhor, o meu propósito. E muitos dos atendimentos que a gente faz como pastores em gabinete é com pessoas que estão em busca do seu propósito, não entendem qual é o propósito da sua vida. Muitas vezes a terapia é para isso, muitas vezes as nossas crises giram em torno disso. Eu quero descobrir qual é o propósito, por que Deus não escreve no céu para mim, não manda um anjo para me contar, eu só quero saber qual é o propósito da minha vida. E o texto está dizendo que desde a eternidade, Deus já estabeleceu. É isso que significa destinar. E muitas vezes a gente pensa nesses termos somente no aspecto de salvação, e a gente briga uns com os outros nas igrejas para saber se eu fui predestinado, se eu não fui predestinado, como é que isso acontece, quando na verdade Paulo nesse texto está falando de algo anterior, e penso eu superior, porque ele está falando no propósito. Ele está falando no objetivo de termos sido alvos desse amor e dessa graça de Deus desde a eternidade. Ele está dizendo, aqueles que antes, de antemão, Ele conheceu, Ele os escolheu, Ele os predestinou, Ele separou previamente um destino para eles, um propósito para eles. Qual é? Muito além da sua carreira, muito além do seu emprego, muito além do seu salário, muito além de uma vocação específica que cada um de nós terá. Ele está dizendo, todos vocês, povo de Deus, filhos de Deus, foram escolhidos, predestinados para serem conformes à imagem de Jesus. Esse é o propósito da nossa existência, queridos. Nós somos chamados, escolhidos, separados por Deus para nos parecermos com Cristo. Esse é o alvo da vida, esse é o propósito da nossa existência. Há sim um propósito para nós, mas não é nossa responsabilidade escolher qual é. Identificar, descobrir de alguma maneira qual é. Porque Deus estabeleceu e é o mesmo para todos nós. Ele fez isso desde a eternidade. O propósito da vida aqui na terra é crescermos em semelhança com Jesus. Imagine se a nossa vida por inteiro fosse dedicada somente a isso. Se a gente não tivesse mais nenhum objetivo, nenhum outro alvo, a não ser esse: Senhor, como é que eu posso hoje, no dia que o Senhor me deu, com o trabalho que o Senhor me deu, com as capacidades que o Senhor me deu, com os relacionamentos que o Senhor me deu, com a família que o Senhor me deu, com tudo que está na minha vida e à minha disposição, ou mesmo com os problemas, os desafios, as dores, as faltas, como é que eu posso crescer em semelhança com Cristo? Porque é sobre isso, queridos.
E isso simplifica tudo. Porque teimosamente o que nós fazemos é insistir em dividir nossa atenção e os nossos esforços em várias direções. Então eu quero saber qual é o propósito para os meus relacionamentos, qual é o propósito para o meu trabalho, qual é o propósito para o meu dinheiro. Tudo na nossa vida tem o mesmo propósito: nos ajudar a crescer em semelhança com Jesus. E veja bem, não é que essas áreas não sejam importantes, não é que não haja decisões importantes, é por isso que a gente precisa de quê? Sabedoria. É disso que o texto fala. A gente precisa pedir a Deus sabedoria, porque há inúmeras decisões que a gente precisa tomar ao longo da vida, e elas importam, e dependendo da decisão que a gente toma, a vida vai para um lado ou para outro. Então a gente precisa de sabedoria. Mas e se todas essas áreas da vida humana fossem ferramentas e estratégias que Deus disponibiliza a nós e que Ele próprio utiliza para cumprir em nós o mesmo propósito de nos tornar mais parecidos com o seu Filho? Percebe como isso muda? Uma coisa é eu olhar para os meus recursos financeiros e dizer, bom, como é que eu faço para maximizá-los, de modo que eu tenha a maior quantidade possível de dinheiro no menor tempo possível. Essa é uma forma de olhar para o dinheiro. Outra forma é, com esse dinheiro que o Senhor me deu, qual é a melhor forma de utilizá-lo para que eu cresça em semelhança contigo? Não é diferente? Eu olho para o meu trabalho, ao invés de pensar, será que eu estou fazendo o que eu deveria? Será que eu não estou fazendo? Será que é isso? Será que é outro? Eu fiz o curso certo, fiz o curso errado, deveria... Como é que eu olho para as minhas habilidades, para as minhas capacidades, para os meus dons, para os meus talentos e penso, como é que eu posso usar tudo isso de modo a me tornar uma pessoa mais parecida com Jesus? Isso muda a forma como a gente toma todas as decisões, e é aí que vem a sabedoria de Deus para nos orientar, porque a sua vocação é diferente da minha, e você vai ter acesso a recursos que eu não tenho, e você tem uma família diferente da minha, e cada um de nós vive num contexto específico. Mas o propósito é o mesmo. E são só caminhos diferentes que o Senhor propõe para nós trilharmos na criatividade e na multiforme sabedoria dEle, mas para a gente trilhar um mesmo caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é tudo sobre Ele, é para Ele que nós estamos andando, é em direção a Ele que nós vamos, e esses diferentes caminhos que nós trilhamos são só maneiras diferentes de chegar no mesmo lugar, amém? Então eu quero propor que na prática isso significa viver uma vida para o reino, uma vida para o reino. Jesus falou sobre isso quando no Sermão do Monte ele fala, e a gente citou esse texto algumas vezes ao longo dessa série, quando ele fala de não nos preocuparmos com o dia de amanhã, com o que vamos comer, beber ou vestir, confiando que há um Pai provedor que cuida de nós, sabe o que nós precisamos. E ele conclui então essa fala dele no verso 33, eu vou ler primeiro só a primeira parte do verso, depois o final, mas ele diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Para cumprirmos o propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós somos chamados a viver como Ele viveu. E como é que Jesus viveu? Jesus viveu para manifestar que o reino havia chegado. Ele viveu uma vida muito simples e em contraste com todas as expectativas que as pessoas tinham a respeito de como um rei seria e de como um rei viveria, ele viveu uma vida de entrega, de renúncia, de simplicidade, de generosidade, para mostrar essa realidade de um reino superior, diferente, que estava invadindo os reinos desse mundo e que se sobrepõe a todos eles. E ele faz esse contraste entre pessoas que vivem buscando essas coisas, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber, e aqueles que buscam somente o reino. Os primeiros ele chama de pagãos. São aqueles que não creem em Deus. E aí precisam mesmo se preocupar com tudo. Precisam descobrir uma forma de prover para si, porque não creem que há um Deus provedor. Mas os seus filhos, aqueles que confiam nele, na provisão generosa de um Pai Celestial, esses não precisam se preocupar, esses são livres para buscar o reino em primeiro lugar. Então não é possível, veja, Jesus está dizendo, em resumo, não é possível viver duas vidas. Percebe? Não é possível viver buscando essas outras coisas que o mundo busca e buscar em primeiro lugar o reino. Ele disse isso da seguinte forma, não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. É essa vida dividida que nos impede de experimentar a paz de uma vida simples.
de uma vida simples. O Richard Foster, falando a respeito da disciplina da simplicidade, ele diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, tanto a pessoal quanto a social, é a única coisa que deve ocupar o centro na disciplina espiritual da simplicidade. O que ele está falando aqui, queridos? Primeiro, que há um elemento comunitário nessa palavra de Jesus, quando ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso não diz respeito apenas à nossa justiça diante de Deus, a nossa justificação pessoal, que garante a nossa salvação. A justiça é sempre relacional. Na Bíblia, a justiça sempre tem um elemento horizontal. É a justiça nas relações. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê injustiça nas relações, desigualdade, pobreza, miséria, falta de oportunidades. E Jesus está dizendo: quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, isso inevitavelmente vai levar você a se importar com a justiça, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. A justiça é um elemento que é estabelecido quando o reino de Deus chega. Então, não diz respeito só a mim, mas diz respeito ao meu irmão, ao meu próximo. Meu coração agora, liberto da prisão, da escravidão ao dinheiro e aos bens, ele está liberado para compartilhar, para repartir, para se preocupar com o outro. Mas ele está dizendo: veja, o alvo, o fim, não é viver uma vida simples. Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus deve ocupar o centro da disciplina da simplicidade. Ou seja, eu busco simplificar a minha vida, viver uma vida mais simples, mais satisfeito com o que eu tenho, para que eu possa repartir. E quando eu reparto, eu estou manifestando a chegada do reino. Eu estou priorizando o reino e a justiça. Então, o alvo da vida não é a simplicidade, mas a simplicidade viabiliza a generosidade. E aí, na generosidade, o reino se manifesta. Então, a ideia dessa série não é fazer você concluir assim: puxa, realmente, eu estou muito ansioso, muito preocupado, eu quero ver uma vida mais tranquila, então eu vou simplificar as coisas. Isso é bom, esse efeito sobre você, sobre mim, de vivermos menos ansiosos a respeito do amanhã, é parte do que Jesus tem para nós. Mas vai além disso. Eu quero simplificar a minha vida para eu ter mais margem para ser generoso com meu irmão, para ser generoso com missões, para ser generoso com os necessitados. Entende? É assim que o reino de Deus se manifesta, o seu reino, sua justiça. E ao longo dessa série, queridos, eu tenho recebido vários feedbacks de pessoas que, de um lado, estão muito impactadas e reconhecendo que Deus tem trabalhado seus corações, porque há ainda um apego seja a dinheiro, carreira, falsos deuses, como nós ouvimos no mês passado, e estão muito felizes de viver um processo de serem transformadas por Jesus nessas áreas. Mas, de vez em quando, também eu tenho recebido uns feedbacks de pessoas incomodadas com o rumo da conversa, sabe? Pastor, agora eu não estou entendendo muito bem essa conversa de simplificar o meu padrão de vida, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? E me preocupar com o que as pessoas estão olhando e pensando a meu respeito por causa do tipo de roupa que eu visto, do carro que eu dirijo, da viagem que eu faço, da casa onde eu moro. Será que esse é um critério justo? E, de fato, eu entendo o incômodo, eu entendo que, às vezes, os exemplos que a gente dá, ou uma prática que a gente sugere, não comunica da mesma forma com todas as pessoas. Mas sabe, queridos, eu queria propor que você e eu também, que nós pudéssemos juntos refletir sobre o estado do nosso próprio coração. Por que será que a gente fica tão incomodado de falar de dinheiro, de falar desses assuntos? Por que é tão difícil pensar em simplificar a nossa vida? Será? E eu não estou afirmando, tá bom? Mas será que isso talvez não seja um sintoma de que nós ainda estamos muito apegados às coisas deste mundo, aos nossos objetivos materiais, e talvez a gente precise reavaliar o estado do nosso próprio coração? Porque a dura realidade, pelo menos que eu tenho constatado na minha própria vida, no meu próprio coração, é que nem sempre o reino de Deus e a sua justiça são o que ocupa o primeiro lugar na minha vida. Ainda há muito de preocupação comigo mesmo, com as coisas que eu quero, com o que eu desejo. E o Senhor Jesus quer nos levar a um caminho de transformação, amém? E é por isso que, invariavelmente, ao longo dessa série, a gente teve que falar sobre arrependimento. A gente teve que terminar orando e pedindo perdão ao Senhor. Porque, pelo menos para mim, eu sei, ainda há tanto a mudar, tanto a crescer. E a gente só vai poder entender isso e viver a vida que Jesus oferece, agora olhando para o resto do versículo também. Porque o final do versículo 33 de Mateus 6 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém?
A gente falou 2 semanas atrás sobre uma promessa de Deus: eu nunca vou deixá-los, eu nunca vou abandoná-los. E como essa promessa traz segurança para nós e nos permite realmente simplificar, desejar menos, ficar menos ansioso. Há um Pai, há um Deus que cuida, que provê. E Jesus reforça isso, ele diz: olha, não se preocupem com essas coisas, porque elas serão acrescentadas a vocês. Mas repare, elas serão acrescentadas a vocês quando? Quando vocês buscarem em primeiro lugar o reino e a justiça. E tem um elemento aqui que eu confesso que sempre passou batido para mim, nos últimos estudos a respeito desse assunto é que me veio à tona, com a ajuda de alguns comentaristas, é que o fato de nós vivermos numa cultura muito individualista, muitas vezes faz a gente ler essa passagem da seguinte forma: olha, Deus, eu estou buscando o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, então o Senhor prometeu me acrescentar todas as coisas que eu quero, todas as coisas que eu preciso. A gente traz esse individualismo da cultura para essa palavra e para a nossa própria relação com Deus. Então não é necessariamente barganhar com Ele, embora às vezes seja, mas é uma expectativa de que todas as minhas necessidades sejam, de alguma maneira, depositadas na minha conta bancária. Então, Deus, o Senhor prometeu, então está faltando isso, e aí eu espero o dinheiro na minha conta, eu espero que o meu salário cubra tudo. Mas e se o plural que Jesus usa nesse texto não tiver a ver com: olha, está vendo essa multidão de gente aqui que está me ouvindo? Vai ser acrescentado a você, vai ser acrescentado a você, vai ser acrescentado a você, vai ser acrescentado a você. E se Jesus, como parece ser o caso nos evangelhos e em todo o Novo Testamento, estivesse falando a uma comunidade dos seus discípulos, que por meio da generosidade deles, fruto da generosidade do Pai Celestial, a comunidade teria tudo o que é preciso, e se houvesse generosidade, todos teriam o suprimento necessário. Você percebe a diferença? Uma coisa é achar que Deus tem a obrigação de depositar na minha conta tudo o que eu preciso. Outra coisa é poder contar com meu irmão na hora que eu não tenho o que eu preciso. Ao invés de ficar bravo com Deus porque Ele não me deu. Eu poder ser alvo da generosidade de alguém na comunidade de fé. E da mesma forma, na hora que um irmão meu tem falta de algo, ao invés de eu simplesmente orar e dizer: Deus, dá para ele o que ele precisa, eu entender que eu sou essa resposta da oração. Dizer: aquilo que eu tenho, eu posso repartir. O Craig Blomberg, comentando esse texto, ele diz assim: a leitura do Sermão do Monte, ao lado do seu paralelo em Lucas 12, sugere que os cristãos terão suas necessidades físicas atendidas sempre que suas prioridades espirituais estiverem corretas. E agora veja a conclusão dele. Porque Deus vai dar, já que você buscou meu reino, parabéns, está aqui tudo que você precisa? Não, porque Jesus chama todos os seus seguidores a compartilharem suas posses com outros cristãos em necessidade. Talvez a partir de hoje a gente goste um pouco menos de Mateus 6,33, não é verdade? Porque estava mais confortável ler do outro jeito. Então beleza, então eu vou buscar o reino e Deus prometeu que eu vou ter tudo o que eu preciso. Ele prometeu mesmo, você vai ter. Talvez por meio da generosidade de um irmão. E o seu irmão vai ter, ele prometeu, o seu irmão vai ter, por meio da sua generosidade e da minha. Queridos, é mais desafiador, mas é o Evangelho, não é mesmo? Não é isso que o Evangelho faz? Não é isso que a chegada do reino estabelece? Justiça. Generosidade que se traduz em justiça. E se isso é verdade, me parece que há uma relação indissociável, inseparável entre três práticas do caminho de Jesus: comunidade, simplicidade e generosidade. Porque a vida em comunidade viabiliza uma simplicidade que potencializa a nossa generosidade. São muitos ades, mas o que eu quero dizer com isso é: quando nós vivemos juntos, quando nós compartilhamos a vida uns com os outros, a gente não carrega mais o peso e o fardo de impressionar, de aparentar, de ter que ter mais. A gente pode viver uma vida mais simples que potencializa a nossa generosidade, que abre margem, espaço para ser generoso. E é um ciclo que se retroalimenta. Porque na generosidade de todos não há nenhum necessitado, ninguém que fique em necessidade. E a vida em comunidade é fortalecida.
Ou seja, se eu confio que os meus irmãos estarão dispostos a compartilhar o que eles têm comigo, porque não consideram como exclusivamente seu aquilo que possuem, então isso me libera para viver uma vida menos preocupada. Não é verdade? A respeito do futuro, eu não estou sozinho. Eu tenho um pai e eu tenho muitos irmãos. E eu serei suprido se um dia eu passar por necessidade. E isso me libera também para ser mais generoso com quem precisa, me tornando então alguém em quem os meus irmãos podem confiar nos seus momentos de necessidade. Imagine uma igreja feita de pessoas assim. Pessoas confiáveis em relação a algo pequeno como o dinheiro, a quem Deus pode confiar as verdadeiras riquezas. Então a pergunta é: o que eu faço agora? Ok, eu vi, já tem 2 meses que a gente está falando sobre generosidade, tem mais um, tem a série de Natal que vai ser sobre isso também, começa domingo que vem, o Natal na Vértice, vai ser maravilhoso. Mas a pergunta é: o que eu faço agora? O que eu faço agora? Porque, de novo, eu disse mais cedo, a gente ouve os testemunhos, alguns feedbacks de pessoas, e a maioria não falou nada comigo diretamente, não sei se falou com alguém, mas algumas pessoas vêm para mim e falam: ora, Deus está destruindo a minha vida, pastor, eu não sei mais o que fazer e como eu vou viver a partir de agora. Outros dizem assim: eu estou desconfortável com essa conversa sobre dinheiro e padrão de vida. E, queridos, a verdade é que não tem uma regra específica e Deus vai conduzir cada um de nós uma direção. Para um jovem rico, Jesus disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Para os petréleos, ele disse: abre mão de tudo que vocês têm e vem para o Quênia servir comigo ao povo tucana. Eu não sei o que ele vai pedir para você ou para mim. Será que é abrir mão de parte da sua reserva de emergência? Não estou dizendo toda ela, mas talvez parte, ou dos seus investimentos, e contribuir com alguém que precisa, ser resposta a uma necessidade. Quem sabe é rejeitar uma oportunidade de promoção, porque o que vem junto do aumento salarial é um aumento de muitas horas de trabalho que vão te tirar de casa e da sua família e da possibilidade de servir o reino de Deus. Quem sabe é aceitando a promoção, porque é naquele novo lugar e naquela nova posição que você vai servir melhor o reino. Eu não sei. Eu não sei o que Deus vai pedir especificamente de mim ou de você. Mas o que eu quero lembrar você, concluir essa mensagem, essa série, lembrando, é que existe sabedoria disponível generosamente para nós. E é com a sabedoria de Deus que eu vou tomar as minhas decisões e você as suas. Mas na segurança de estarmos debaixo da promessa de um Pai provedor, como parte de uma comunidade que busca viver com simplicidade a generosidade do reino. E aí a gente não vai precisar, então, só ouvir mensagens que vão talvez pesar nas nossas consciências sem efetivamente mudar nossas vidas. E nem, pior do que isso, caminhar num legalismo em que a gente passa a controlar a simplicidade dos outros, né? Porque esse é um risco também. Você acha que isso é simples, esse vestido aí que você está usando? Você acha que esse carro é simples, que você está dirigindo? Esse é o pior resultado possível de uma série como essa. Tem nada a ver com o que a gente está buscando construir. Mas a gente vai precisar de sabedoria para olhar para a própria vida, para o próprio coração, para os recursos, para as oportunidades, para o tempo que Deus confiou a mim e a você. E dizer: Senhor, com a pouca fé que eu tenho, mas sem uma mente dividida, sem querer viver uma vida instável, eu preciso da tua sabedoria para tomar boas decisões. Porque como é cansativo, né, queridos? Viver com uma mente dividida. Viver várias vidas ao mesmo tempo. Com tanta instabilidade. Mas é somente com a sabedoria de Deus que poderemos escolher a melhor vida. A vida que o agrada, a vida do reino. Uma só vida, uma vida simples, uma vida vivida por Ele, para Ele. Uma vida marcada por cada vez mais generosidade, confiando na rica provisão de um Pai celestial, na mesa compartilhada pelos seus filhos, onde cada um traz o que tem e traz também o que não tem. E todos são supridos na comunhão. Querido, só há um investimento. Por mais que te prometam o contrário, só há um investimento seguro. Só há um investimento realmente seguro que nós podemos fazer. O Dallas Willard diz: invista sua vida no que Deus está fazendo, e os resultados não serão perdidos. Todo outro investimento pode dar muito certo ou muito errado.
mas quando nós investimos no reino, no que o Senhor está fazendo. Eu não estou falando na Igreja Batista Vértice, ok? Só para deixar isso muito claro. Não estou falando na campanha da nova casa, embora seja uma bênção você investir na campanha. A gente está perto do nosso alvo. Em nome de Jesus, essa semana, sem falta, eu sei que eu já falei isso há algumas semanas, mas eu creio, nós vamos assinar o contrato essa semana, em nome de Jesus. E quinta-feira tem a reunião para conversar sobre tudo isso, em breve obras começando. Então é uma bênção você investir na igreja, investir na nova casa, mas não é disso que eu estou falando. É investir no que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer através de você, no lugar onde Ele colocou, com as pessoas que estão à sua volta. E os resultados não serão perdidos. Eu termino essa série dizendo que eu quero continuar aprendendo com Jesus e com vocês a viver uma vida só. Eu não quero viver muitas vidas. Eu mal dou conta de uma. Mas eu quero aprender a vida que vale a pena, a vida que dura para sempre, a vida que acumula tesouros para a eternidade. E eu preciso de você. Quem sabe você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros para viver essa vida. Amém? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.